Muito bem-vindos a mais uma Dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e essa é mais uma Dica do MDR. Não se assustem com o tópico aí, crash de 2022, reversão, correção. O que acontece é que a todo instante você é bombardeado com uma infinidade principalmente nas redes sociais, né? Uma infinidade de vídeos e posts aí no Twitter falando que tem um crash da bolsa a qualquer momento, blá 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 blá. E aí não importa a razão, mas existe uma infinidade de razões. Só que nós somos analistas técnicos e a gente tem o gráfico para nos mostrar os movimentos do preço e as probabilidades. Então, nessa dica, nós vamos ver aqui, historicamente, no mercado americano, que tanto faz o gráfico se é nos Estados Unidos, SP500, se é na Europa, se é no Brasil, o gráfico funciona para qualquer tipo de ativo em qualquer lugar do mundo, tá? Então nós vamos ver aqui um estudo que eu fiz aqui nos Estados Unidos, mostrando o como uma reversão de tendência e uma correção são diferentes. E vai ser bem interessante para vocês entenderem isso daqui. Então, se você gosta desse conteúdo, já para agora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações de bastante conteúdo nesse canal. Então, vamos lá para a análise. Então, turma, vamos começar aqui mostrando o gráfico do SP500 mensal. Esse gráfico aqui, isso aqui é uma foto que eu tirei, está estático para eu poder desenhar em cima. Então, o que nós temos aqui? Você pode ver que no gráfico mensal, iniciando aqui desde a década de 80, nós temos uma clara tendência de alta. Em nenhum momento no gráfico mensal o S&P 500 perdeu a tendência de alta. Por quê? Ele passou aqui esses anos consolidados, mais de 10 anos consolidado aqui, mas não chegou a perder fundo. Então, depois dessa consolidação, ele fez essa projeção aqui e foi embora, que é aonde nós estamos aqui. Então, nós vemos claramente que no gráfico mensal nós temos esta perna de alta aqui, desde a década de 80 até os anos 2000. Aí na crise do ponto .com ele fez essa correção e que recebeu uma série de estímulos e aí subiu de novo para testar o topo. Depois vem a crise financeira, né, de 2008, e aí recebeu novamente um monte de estímulos nesse fundo. E aí, dali para cima, foi só um rompimento e uma tendência de alta. Então, esta é a situação do mercado americano no gráfico mensal e no longo prazo, tá bom? Para quem, por um acaso, investiu nesses 10 anos aqui, se você, por um acaso, comprou aqui e vendeu aqui, você fez um péssimo negócio. Mas, se você comprou aqui, ou se você comprou aqui, você está fazendo um ótimo negócio. Então, para isso que tem o gráfico, para isso que nós, analistas técnicos, analisamos o gráfico para tomar a melhor decisão. Agora, vamos falar aqui sobre potenciais reversões e correções. Então, aqui você vê que não tem nenhuma reversão, você pode considerar isso daqui tudo correção no gráfico mensal. Mas nós tivemos situações onde foram situações aqui de reversões de tendência em gráficos de tempo menor. No gráfico mensal não foi, mas em gráficos de tempo menor aconteceu. Então aqui a gente muda o slide para essas situações aqui de correção, começando pela crise de 87, tá? Que muita gente aqui nem era vivo, mas houve uma crise de 87 muito forte, teve uma correção aqui que foi considerada a Segunda-feira Negra. Tem até filmes e documentários falando sobre isso, tá? Muito bons. Para quem é do mercado financeiro, vale a pena procurar. Aí nós temos depois aqui o ano 2000, que eu peguei o gráfico semanal, porque tecnicamente fica mais fácil de mostrar. O ano de 2008 no gráfico semanal também, que tecnicamente fica mais fácil de mostrar. E o de 2020 no gráfico diário. Então, por que tem essa diferença aqui, que eu estou mostrando cada reversão de tendência, cada crash que o mercado fez, no gráfico diário e no gráfico mensal, no gráfico semanal? São situações diferentes. A crise de 2000 e a de 2008, elas foram anunciadas largamente. Então, você vê o movimento no gráfico semanal se formando. Essa crise de 87 e a crise de 2020,
foi um evento específico. A crise de 2008, aliás, a crise de 87, eu não vou detalhar aqui, porque se vocês quiserem entender mais, vale a pena aí procurar esses vídeos, esses filmes e documentários, mas ela foi um evento específico que aconteceu porque o mercado não estava preparado para aquele tipo de situação. E aí foi uma correção que depois o mercado, os reguladores, os órgãos reguladores resolveram a situação, então a chance disso acontecer ela é muito menor. Porque, por exemplo, a crise de 2008, que foi uma crise financeira, ela já com esses instrumentos de regulação, ela teve um comportamento muito mais demorado até ela realmente cair. E a crise de 2020 foi um evento de Deus, né? Por quê? Porque foi totalmente inesperado. Então, assim, foi uma pandemia, uma coisa que ninguém esperava uma situação dessa, então foi uma queda muito rápida e muito abrupta, tá? Então, vamos agora mostrar aqui o como a análise técnica nos dá os indicadores de quando você vai ter uma reversão de tendência, independente do tempo gráfico. Então, vamos começar aqui pelo 87. O que nós tínhamos aqui em 87? Nós tínhamos aqui uma linha de tendência muito clara, né, as médias alinhadas e tudo mais. Aí, de repente, o mercado faz um topo e aqui, olha, ele mostra aqui uma divergência no IFR. Por isso que eu estou atento às divergências. Quem assiste meus vídeos sabe que eu estou atento a essas divergências, porque esse daqui é um indicador de topo. Então, é importante ficar de olho nisso daqui. Depois que ele fez essa divergência, fez uma correção e veio testar esta linha aqui. E até aqui está tudo bem. A tendência ela ainda não foi maculada, né? O problema começa a hora que ele faz um topo mais baixo aqui. Depois que ele fez esse topo mais baixo, com essa divergência, e aí faz esse pivô de baixa, aí realmente acionou aqui uma reversão de tendência. Então, eu sempre falo dos 3 checks, né? Então, o primeiro check é você romper a linha de tendência, o segundo check é você fazer um topo mais baixo e o terceiro check é fazer um pivô de baixa. Então aqui você tem as 3 situações e aí você vê uma correção muito forte aqui, um evento especial. Uma situação parecida aconteceu aqui em 2020. Então você também tinha aqui uma tendência de alta, com uma linha de tendência de alta, você tinha aqui até uma outra linha de tendência de alta aqui um pouco mais inclinada, né? E aí você vê aqui uma divergência de topo muito clara, que já vinha de bastante tempo aqui. E depois que ela faz esse topo, o que ele faz? Ele arma 2 pivôs de baixa sequencialmente. Isso daqui foi lá no carnaval de 2020, né? Então primeiro se faz um pivô de baixa, e aí depois ele sobe aqui para fazer um topo mais baixo, e aí depois faz outro pivô de baixa. Então, o que acontece? Todos os sinais foram dados aqui no gráfico diário. Mesma coisa quando a gente vai aqui para o gráfico semanal da crise de 2000. Então essas crises aqui de 2000 e 2008, elas foram mais lentas, mais cantadas pelo gráfico, né? Então você tem aqui a linha de tendência de alta, aí ele começa a fazer topos mais altos, mas com pouca força, né? Aí ele deixa uma divergência aqui de topo, uma divergência de topo aqui, neste topo, né? E logo em seguida ele faz um topo mais baixo. Depois que ele faz esse topo mais baixo, olha, ele perde a linha de tendência, armando aqui o primeiro pivô de baixa, aí faz um pullback aqui nesta linha e aí engata uma tendência de baixa. Então, isso daqui, essas duas situações foram correções do mercado, não foram reversões de tendência. Então foram correções muito acentuadas e logo na sequência isso daqui engatou tendência de alta e isso daqui é o que a gente está vivendo no mercado até hoje, né? Aqui não, aqui você vê que engatou uma tendência de baixa, com as médias viradas para baixo, tudo alinhado, topos e fundos descendentes. O mesmo aconteceu na crise de 2008. Olha aqui, você tinha a linha de tendência de alta, aí você tem os topos começam a fraquejar, aí você tem uma divergência
de FR aqui, aí ele volta, faz um topo mais baixo, e aí arma o primeiro pivô de baixo aqui. Então aqui você já tem os 3 checks. Depois o que ele faz? Ele ainda dá uma colher de chá e faz um pullback aqui na linha de tendência de alta. E depois ele começa a fazer aqui os seus pivôs de baixa. Isso daqui engatou uma tendência de baixa que até vai mais longe do que isso aqui que está no gráfico, tá? Mas olha como o desenho feito pelo gráfico, ele é muito parecido. Você vê esses arredondamentos de topo aqui, que eu costumo falar bastante, você vê as divergências, você vê o topo começando a ter dificuldade de renovar topos mais altos, né? Ou seja, ele faz um topo mais alto, mas logo corrige. Então, esses são os sinais do mercado. E aí, aqui você tem essas 4 crises que estão bem demonstradas no mercado. E agora, o que eu quero mostrar é a situação que a gente está vivendo agora. Então, quando o pessoal fala de crash da bolsa, tá vindo, não sei o quê, pode até ter algum evento como aconteceu do Covid 2020, algum evento inesperado. Agora, por enquanto, o gráfico não mostrou nada. Então, o que nós temos aqui? Eu separei os gráficos semanal, que nós temos aqui deste fim de semana, e o gráfico diário, que nós temos aqui com esse fechamento aqui dessa semana. Então, o que nós vemos aqui claramente? Nós vemos a linha de tendência de alta no gráfico semanal, topos de fundos ascendentes e, tirando essa divergência de FR que eu estou chamando a atenção, nós ainda não temos nenhum dos 3 checks confirmados. Então, o que é o mais provável? O mais provável agora é continuar nessa tendência de alta aqui, a gente não sabe por quanto tempo. Esse é o cenário mais provável. O cenário menos provável, mais possível, é esse desenhado aqui para baixo. Então, se ele perder esta linha, se ele vier fazer um topo mais baixo, um pullback, e aí reverter, aí tudo bem. Aí você tem oportunidade de vender aqui, você tem oportunidade de vender aqui nesse pivô de baixa e tudo mais. Só que, olhando esse gráfico, vocês acham que tem alguma coisa parecida com aqueles outros gráficos que eu mostrei das outras crises? Não tem nada parecido com isso ainda, certo? Então, tirando a divergência, pela teoria de Dow, nós não temos reversão nenhuma no semanal. Agora vamos olhar o diário. O diário está aqui embaixo. Então, esta linha de tendência é a mesma linha de tendência. Então, no diário, o que nós temos? Nós temos a divergência, aí nós temos este topo, veio aqui e fez um topinho mais baixo aqui. Então, este é o primeiro check aqui de preocupação. O que ele precisa fazer agora? Ele precisa fazer um pivô de baixa aqui, e aí vai ser o segundo check, e perder esta linha de tendência, terceiro check. Então, pode acontecer? Pode acontecer, mas ainda não tem nenhum indicativo. Por quê? Como a tendência é uma tendência de longo prazo, a gente tem que acreditar na tendência até ela mostrar que não quer mais continuar. Então, o mais provável agora isso daqui foi uma ligeira correção e a gente ter uma perna de alta e seguir a tendência. O menos provável é isso, mas é sempre possível. E aí o que vai acontecer? Por que a gente opera o gráfico e com tranquilidade toma as decisões de acordo com o planejamento? Eu tenho isso daqui desenhado, mostrando para vocês, mas eu tenho isso aqui na minha cabeça. Então eu sei o que eu vou fazer. O que acontece? Se ele perder esse pivô de baixa, no gráfico diário, eu começo a vender, por exemplo, no day trade. Eu vou fazer swing trade de venda se ele vier e fizer um pullback aqui e deixar mais um topo para baixo. Aí eu começo a fazer swing trades. Eu vou considerar uma reversão de tendência se por um acaso este gráfico semanal vier aqui e fizer um pivô de baixa. Aí eu tenho uma reversão de tendência no semanal e aí a gente pode ter expectativa de correções maiores. A gente pode ter uma expectativa de ele vir testar aqui o topo do Covid. Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, enquanto ele estiver trabalhando nesta região, eu vou fazer trades mais curtos de venda.
porque a tendência macro ainda está preservada, entendeu? Então, eu queria tirar um pouco, desmistificar um pouco dessa história com vocês, porque tem muita ansiedade no mercado. E a gente é bombardeado o tempo inteiro com essa história de que o mercado está esticado, o mercado está muito caro, blá blá blá, e vai vir um crash e não sei o quê. E aí você perde a oportunidade, porque enquanto a tendência está de alta, você tem que continuar procurando compras. Compras nos fundos ou compras nos pivôs. Opera simples. Quando se reverter a tendência, você muda a sua cabeça e começa a vender. Para isso que nós somos traders, que a gente opera nas duas pontas. Então a gente ganha dinheiro tanto quando sobe quanto quando desce. Para quem não sabe o como operar vendido, aí tem um monte de vídeo aqui nesse canal de graça para vocês aprenderem. E se ainda não achar o suficiente, a gente tem a comunidade, tem o método DX, onde a gente ensina tudo isso daí. Agora, precisa ter paciência. Não adianta ficar desesperado e começar a vender topo, tá bom? Não é a hora ainda de vender topo. Estou falando do mercado internacional. Agora vamos olhar o gráfico do Ibov para perceber uma diferença. Olha, o gráfico mensal do Ibov, a gente vê uma semelhança. Eu falei que a gente vai ver uma diferença, mas antes vamos ver uma semelhança. Qual é a semelhança? A semelhança é essa tendência de alta aqui. Então, assim, isso é inegável que nós estamos numa tendência de alta. Então, nós temos aqui pernas, topos e fundos ascendentes, depois nós temos aqui o que pode ser considerado uma consolidação, porque em nenhum momento, pode ver, olha, fundo mais alto, 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 e aqui ainda não fez fundo, enquanto ele estiver qualquer fundo aqui acima desse daqui, é fundo mais alto. Então, no gráfico mensal, nós continuamos numa tendência de alta, tá? A diferença que nós temos aqui, que eu quero chamar a atenção, do mercado brasileiro para o mercado americano, é a quantidade e a intensidade das correções. Então, a gente vê, no mercado americano, a gente vê um gráfico muito mais assim, né? Ele faz pernonas, aí faz uma correçãozinha, faz pernonas, faz uma correçãozinha, faz pernonas e assim vai. Nós aqui temos um zigue-zague muito mais intenso. Olha só, como ele corrige bastante, né? O mercado é muito mais sofrido, muito mais volátil, e por uma série de razões. E aí aqui, olha, nós tivemos uma correção de bastante tempo. É descasada com o mercado internacional. Por quê? O mercado internacional ele fez um topo em 2020, olha, nos anos 2000, que foi aqui, tá vendo? Dos anos 2000, nós fizemos esse topo e aí nós renovamos um outro topo aqui até a crise de 2008, que foi aquele momento do boom das commodities, da China comprando, blá blá blá. Vocês viram que o gráfico americano ele ficou consolidado de 2000 a 2008. E o Brasil fez um belo de um pivô de alta. Não foi só o Brasil? Não, foram todos os mercados emergentes por causa do boom das commodities. E aí depois, o que aconteceu? Aqui na crise de 2008 é que ele consolidou e lateralizou. Por quê? Aí entrou crise política que impeachment e tal, e a tendência só se retomou depois do impeachment. Então, assim, o Brasil é um animal diferente dos Estados Unidos. Agora, a análise técnica funciona? Funciona igual. A única coisa é que você tem que estar preparado para mais volatilidade. Então, você vê essa correção aqui agora, pode ser que ela se segure aqui, ela está numa região de segurar. Quando você olha no longo prazo, olha só, isso daqui, você fala em 10 mil pontos para cima e para baixo, isso daqui não é nada. Por quê? Olha só os tamanhos das correções. Então aqui a gente tem uma correçãozinha. E aí nós andamos num passo diferente do mercado americano, tá? Então o mercado americano influencia o mercado brasileiro, mas nós temos a nossa própria dinâmica, tá? Então cuidado com operar correlações porque elas não são diretas, tá bom? Então turma, resumindo, deixa eu fazer aqui o resumo do que eu queria falar. Opere o gráfico. Esqueça a notícia, esqueça zoom, 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 esqueça vídeos do YouTube sensacionalistas e tudo mais, com crash e não sei o que. Opere o gráfico. O gráfico vai te avisar, como eu mostrei aqui claramente, o gráfico vai te avisar quando for a hora de você virar a mão, quando for a hora de você parar de comprar e começar a vender. Não se desespere, não se influencie por notícias, porque as notícias
vem depois do gráfico. O gráfico sempre antecipa as notícias, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Essa é mais uma dica do MDR. Se você curtiu esse conteúdo, então, antes de ir embora, deixa o seu like, que é importante pra gente, compartilha com os amigos, se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Tem muito conteúdo aqui nesse canal. Um abraço.